Olá, tudo bem? Boa tarde. Essa aqui é a Cláudia do Mães com Futuro. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo sobre o sono do bebê. E se você estiver online, a gente vai esperar um pouquinho para esperar você entrar. E aí, Drica? Tá ouvindo bem? Olha o nosso fundo vermelho. Dá bastante energia para vocês, vai dando um alô pra gente. E acho que é interessante também a gente saber de onde as pessoas estão falando, né? Da onde a gente está atingindo. Se tem gente de São Paulo, eu tenho muitas seguidoras de outros Não estados. é Cláudia Gol. Não, é Cláudia Ventura. Do Mães do Futuro. Ô, Drica, tá ouvindo bem? Peraí, gente, que tem gente me procurando. A gente tá aqui no Mães com Fé e tem gente me procurando lá no Mães do Futuro. Só que a gente tá fazendo a live aqui no Mães com Fé. Então deixa eu só responder aqui rapidinho, que eu tô aqui no Mães Isso, com então você que Fé. está online, opa, você diz Santa Catarina. Olha que legal! Muito Jô legal. Farias! Beijo, que delícia! Seja bem-vinda. Vamos trocar bastante Legal. ideia aí. Enquanto vocês vão entrando, eu vou responder aqui, que tem muita gente me pedindo, que tá lá na página do Mães do Futuro, só que eu não consegui, a gente não conseguiu conectar, a gente só tá aqui no Mães com Fé. Então eu vou pedir pro pessoal ir pra lá. Deixa eu pegar aqui. Isso. Então você que está acessando agora o Mães com Fé, compartilha com a sua amiga que está online. Vamos bater um papo hoje com a Cláudia. Né? A Drica tá pedindo desculpa que na hora que foi marcar foi a outra Cláudia. Ah, não tem problema. Cláudia é tudo gente boa. É. E ó, a Drica é lá do Belém do Pará. Ah, Tá? que legal. Ela não é aqui de São Paulo, não. Então, compartilha com a sua amiga, ver se ela está. Floripa! Jaciara Pereira! Aê, Seja bem-vinda, lindo Florianópolis, Jaciara. gente. Muito legal, Jaciara. Eu conheço o Chama pessoal o de lá. pessoal aí da sua terra. O pessoal vai Muito legal. entrando. Eu vou ver se eu consigo, de repente, conectar aqui, Tati. Aqui, então, eu tô pelo menos no Insta, mesmo que eu tenha que segurar um pouquinho, pra avisar o pessoal, pro pessoal vir pra cá, pra página. Acho que fica mais fácil, né? Direciona, porque hoje o bate-papo vai ser bem legal. Nós vamos falar sobre o sono do Sono do bebê. bebê e a gente quer E compartilhar com também todo mundo. relacionado com o nosso sono, né, amiga? Com certeza, né? A gente precisa ter uma boa noite pra gente poder cuidar não só do bebê, mas também da gente, da nossa casa, do nosso marido, né? Então, Porque, a gente olha, quer... um sono, uma noite mal dormida é complicado, não é? Então, aqui nós vamos falar informações super importantes. Vamos tentar ajudar aí todas as mamães que estão com dificuldades aí para os bebezinhos dormir. Eu vou falar aqui rapidinho só que... Oi, pessoal, tudo bem? Ó, a gente está fazendo uma live lá na fanpage do Mães com Fé. Então, se você que está me assistindo aqui, é mais fácil você ir para lá, tá? Porque eu não tô conseguindo fazer nos dois aplicativos simultâneo. Tá meio ruim pra mim aqui, eu não tô com um suportezinho. Então, Tamara, oi! Entra aqui no Facebook, Mães com Fé. Aí você vai assistir a gente por aqui, e não por aqui, tá bom? Então, eu vou avisando vocês. Priscila, beijo, minha linda. Marli Lima Makeup. Gente, entram lá no... Vamos fazer o seguinte, vamos deixar assim. Direciona pra cá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou... Quem tá falando aqui é a Cláudia, Mães do Futuro. Linda! E a gente vai fazer o nosso live agora sobre o sono do bebê, mas a gente tá fazendo através da fanpage do Mães com Fé. Tá todo mundo rindo, olha lá. Então, Boa. gente, a gente tá fazendo isso aqui, é a primeira vez que eu tô fazendo uma live assim com a Tati, tô muito feliz. Mas vai sair, porque todo mundo vai sair com as suas dúvidas com aqui, certeza. todas esclarecidas, tá? Olha quem tá aqui, André. Muito Meu legal aí, amor. André. Tá Está saindo de a nossa olho. live, aê! Então vamos fazer, o pessoal tá entrando, vamos colocando de onde vocês estão falando, eu quero saber de todo mundo, aonde vocês estão, até onde a nossa conversa vai chegar, né, Tati? Isso. A gente é aqui de São Paulo, mas a gente quer atingir um monte de gente, acho que através da live a gente consegue Com conectar certeza, com muitas com mães certeza. que têm problemas, eu já tive muito problema com o sono do bebê, por isso que eu tô aqui pra falar com vocês. A Tati é mãe de 2 bebês também, de 2 meninos, e também vai ajudar bastante a gente. Ah lá, o pessoal de Bruto. Tem bastante gente do O Sul, pessoal do hein? Sul tá ligado aqui com a gente. Obrigada, viu, legal. gente? Eu tô muito feliz com vocês Muito aqui. legal. Sejam Muito bem-vindas, legal. Letícia. A gente vai compartilhar. Deixa eu ver aqui. A Lília, muito legal. A Lília, minha amiga Baby Planner também. Que bom te ver, Lília. Muito Obrigada, bom. viu, pela sua participação. Tô muito feliz, gente. É isso aí.
Então, eu vou falar mais uma vez aqui no Instagram. Gente, a gente tá fazendo a live, mas vai ser Grazi, de Pindamonhangaba, a Grazi. Uberlândia, Por aqui, muito ó, bem. pelo Facebook, Mães com Fé. Entre lá, acho que vai ser mais fácil pra vocês assistir, que eu tô sem um suporte pra colocar aqui no meu Isso, entra celular. lá. Muito Entre lá, bem. tá Rio bom? de Janeiro, São Bernardo. Olá, Cris. Ó. Cris, beijo. Obrigado, gente, por você estar aqui com a gente. A gente vai bater um bate-papo super gostoso hoje. Vai ser Eu muito vou esclarecer bom. todas as dúvidas das mamães sobre o sono do bebê. É isso Então, aí, gente. a gente acha que pode já começar, né? Acho que nós já podemos começar. Vamos começar então para a gente não perder nosso tempo. Então eu vou deixar aqui meio conectado o máximo que eu conseguir segurar, Tati. Tá. Senão a gente tenta mandar as pessoas aqui pro Tá bom. Facebook. Então vamos lá. Olha só, eu quero primeiro apresentar a Cláudia. A Cláudia é uma amiga minha, assim, de longas datas, né? É muito tempo, Tati. A gente se conhece há um bom tempo e a Cláudia, ela sempre trabalhou na área com seguradoras, né, Isso, eu Cláudia? trabalhei durante 10 anos numa seguradora. E ela teve a empresa dela também, uma loja de cosméticos, né? E aí, como que surgiu assim, Cláudia, a sua ideia de escrever esse e-book do Guia Definitivo? Como que foi essa mudança? Foi uma mudança total, Tati. Na verdade, eu consegui engravidar do Arthur, do meu filho, que tá com 3 anos, com 40 anos. E eu tive um pouquinho de dificuldade, né, pra engravidar. E foi uma delícia quando eu descobri que eu tava grávida. E eu tinha muita coisa pra aprender. Apesar que eu li muita coisa, mas tinha muita coisa ainda que eu tinha que colocar em prática mesmo. E uma das maiores dificuldades que eu tive foi o sono do bebê. E aí eu resolvi buscar mais e me inteirar mais sobre esses assuntos para poder ajudar o Arthur a dormir e eu também ter um sono mais agradável também, e eu, meu marido, enfim, para a gente poder ter uma noite mais tranquila. E aí eu busquei um curso que chama Baby Planner, então hoje eu sou formada com certificado internacional como Baby Planner. E Baby Planner Legal. é uma pessoa que ajuda as mamães, né, dá uma assessoria para todas as mamães na gestação das mamães e pós-gestação também, então no pós-parto também. Então a gente faz toda a parte de ajudar a mamãe, principalmente as mamães de primeira viagem, em todo o planejamento da gestação dela, em relação A enxoval. em relação à mala do bebê. Mas no pré e depois que tem o bebê também. E depois que tem o bebê também, com relação Legal. ao sono do bebê, com relação à segurança da casa para o bebê quando o bebê começa a gatinhar. A introdução alimentar também a gente consegue ajudar. Enfim, várias outras coisas que tem no decorrer do desenvolvimento da criança a gente consegue também. Então eu procurei fazer esse curso, foi um curso muito bom, eu fiquei muito feliz de fazer. E aí um dia eu tive a ideia de compartilhar as coisas que eu fazia com o meu filho com relação ao sono. Eu sempre fui muito dorminhoca, eu sempre tive muito, muito sono. E aí ele não conseguia dormir. E aí eu comecei a estudar um pouco mais e fui me especializar sobre o sono do bebê. Criei um método e foi aí que eu criei o e-book. Mas antes de criar o e-book, eu vi que funcionava tanto pra mim e eu falei, gente, eu preciso compartilhar isso para as outras mães também. Se tá funcionando pra mim, eu quero compartilhar com as mães também. E aí eu tive uma ideia de fazer um post no Facebook e esse post tá lá no Mães do Futuro, onde teve mais de 500 mil visualizações falando sobre o sono do bebê. E eu falei assim, a gente precisa saber. exatamente. Todas as mães começaram a me chamar e todas as mães começaram a compartilhar aquilo e falando que estava dando muito certo aquelas dicas que eu estava dando, né? E eu fiquei muito feliz. Eu falei, gente, então eu acho que eu posso, de repente, ajudar e compartilhar essas informações. Tô com tanto conteúdo legal e tá funcionando para mim. Quem sabe, de repente, não funciona para todo mundo, mas ajudando pelo menos uma mãe já tá lindo, né? Tá maravilhoso. Mas com certeza esse é um assunto que atinge muitas mães, eu diria, acho que a maioria delas, né? Principalmente mãe de primeira viagem, porque fica a primeira noite do bebê em casa e qualquer resmungãozinho do nenê, a mãe vai lá, acorda, às vezes o nenê está dormindo, né? Só deu uma viradinha, a mãe já acorda e já vai saber querendo, e aí ela perde o sono, às vezes acorda o bebê, então é um assunto que realmente vai ajudar muito, porque certeza. Na verdade o método é um método que você vai dar de presente, na verdade, pro seu filho, você vai ensinar o seu filho a dormir. Eu acho que é o primeiro presente que a gente pode dar pro nosso filho, é ensinar, né, a ele desenvolver uma maneira de ele poder dormir sozinho. E aí a gente criou
né? Eu criei meio que um ritual, eu falo que ritual é uma palavra forte, mas é uma rotina. O bebê precisa de uma rotina. Precisa. Como nós pais, como nós pessoas, precisamos de uma rotina também. Então, nada mais é do que você realmente ter uma rotina para o seu bebê, para que ele possa dormir. Então, o método funciona muito, dá muito certo. Eu tenho retornos positivos de várias mães, isso eu fico muito, muito feliz. E aí, por isso que eu criei o e-book do sono do bebê, que tá tendo muito sucesso. Então, tem, assim, mamães que estão conseguindo realmente. Tem que ter, assim, gente, muita persistência. Eu sempre falo, Tati, que a gente, como mãe, a gente nós somos como se fossem as primeiras mães não, as primeiras professoras dos nossos filhos. A gente vai ensinar tudo. É primeiro a gente que vai ensinar. Então, se a gente puder dar esse presente para o nosso filho, maravilhoso para ele e muito mais pra gente também. E a partir do 6º mês é onde realmente esse método funciona muito bem mesmo. Porque a criança começa a criar uma rotina melhor. Porque enquanto ele é muito pequenininho, realmente ele precisa de tempo e tempo para estar mamando. Não tem jeito mesmo, é pro desenvolvimento dele. Isso aí tem mãe que dorme, né? Olha, tem aqui a Juliane Ferreira. Seu e-book já me ajudou muito. Olha, meu filho dorme muito melhor depois de colocar em prática suas dicas. Olha, legal. Olha Juliane, muito legal. Obrigado, muito gratidão, sua linda. Obrigada mesmo, viu? Qualquer coisa que precisar, estamos aqui. Legal. E esse e-book que a Cláudia desenvolveu, que está disponível para vocês gratuitamente. Nós já publicamos lá no grupo do Mães com Fé, no grupo de apoio, né? Então, já está lá também disponível para vocês. No Mães do Futuro, tanto no Instagram Mães do Futuro, quanto no Facebook Mães do Futuro, tem um link lá que tem um guia que é gratuito sobre dicas e mitos do sono. O e-book a gente está vendendo ele, mas você pode adquirir o guia gratuito. Então é só acessar lá. Se por acaso vocês não conseguirem, tem o meu e-mail, vocês podem me chamar, a gente conversa e eu consigo disponibilizar para vocês o guia. Legal, aí, tá vendo? Vai ajudar muita gente, gente. E eu fico muito feliz de poder estar ajudando as mamães, né, Tati? Porque certeza. A gente sabe assim que a maternidade é uma coisa maravilhosa, mas é transformador. E vira a gente de cabeça para baixo, né? As mães geralmente não falam isso, vira meio que um tabu, que é sofrido mesmo no começo, né? Porque é tudo muito novo, então as mamães geralmente ficam com receio de falar que tá cansada, que não tá conseguindo, que perde a paciência. Então, gente, o meu canal, que Mães do Futuro e Mães com Fé, é um canal pra gente realmente se ajudar. Né? Isso, é um apoio. É um apoio. Tudo que vocês precisarem, que a gente puder ajudar vocês em tudo, a gente sempre vai estar aqui. Porque a gente sabe que as mães realmente precisam de muita ajuda no começo, principalmente as mães de primeira viagem, né? A gente fica muito perdido. Então, o que a gente puder e o que eu puder estar aqui ajudando vocês, com certeza. Muito bom. Podem contar comigo. Olha só, são todas as perguntas que vocês quiserem fazer, vocês já podem fazendo, tá? A gente já vai respondendo também. A Cláudia já vai respondendo, já vai direcionando para vocês, né, as respostas. Então, já pode colocar, eu tenho algumas aqui, tá? Aqui a Kika Teixeira, ela tá perguntando, não sei se vocês falaram, mas a nossa expectativa e a ansiedade acaba atrapalhando. É verdade. Os bebês têm um ritmo doido e a pior fase era a abstinência do sono, mas passou. Gente, e sabe o que acontece? Deixa eu só falar aqui, ó. Tinha uma pessoa aqui e como faz para adquirir? É entrar no Mães do Futuro, que você vai clicar lá num link que tem lá para baixar o guia, tá? E se vocês quiserem assistir a gente tá pelo Mães com Fé no Facebook. O que acontece? O bebê ele é muito sensível e ele sente tudo que nós, mamães, passamos para eles. Então, se a gente tiver aquela ansiedade, aquela aflição, a gente vai passar pro bebê e ele realmente vai sentir tudo e não vai conseguir relaxar. Então, quanto mais paciência, quanto mais carinho você tiver... Eu sei que é muito difícil a gente falar de paciência nessa hora, porque o sono, o cansaço, né, Tati, deixa a gente realmente sem paciência. Mas não adianta, né? Se você for lutar com o seu bebê, só vai piorar as coisas. Então tem que ter muito amor, muita paciência, sabe? Sai um pouco de cena, toma uma água, lava seu rosto e volte, porque o seu bebê precisa de você, ele precisa do seu amor, ele precisa do seu carinho. Ele não sabe se comunicar ainda. Então muitas vezes ele vai ficar estressado, ele vai ficar nervoso. E você ficar nervosa também e se estressar só vai complicar a situação. Então tenha muita paciência, muito carinho. E persistência, gente, é a palavra-chave. Persistência para você conseguir aquilo que você quer.
com o seu bebê, porque ele vai dormir. E você fazendo as coisas com carinho, tudo que a gente faz com carinho dá muito certo, né? Dá muito resultado. Então, essa é a base de tudo também. É a rotina, é o carinho, é a paciência. E o bebê não tem como se comunicar. Ele vai se comunicar através mesmo do choro, da mãe. Eu acho que também é uma parceria com o marido também, né? Com certeza, Tati. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais os maridos têm que ajudar. E as mamães têm que pedir ajuda. Porque muitas vezes, o que acontece? O marido não ajuda porque a mãe também não sinaliza, né? Sim. Então, assim... Tem que pedir, gente, não tem jeito. Porque às vezes o marido não tem uma bola de cristal. É uma alimentação deles mesmo, né? Exatamente. E é tudo muito novo pro marido também, né? Sim. Se é pra mãe, pro marido também é muito novo toda essa situação. Então, peçam ajuda, gente. Não tenham medo, não se sobrecarreguem de toda essa responsabilidade, porque é um peso muito grande pra mãe, né? Então... tem que pedir ajuda do marido. Eu acho que os homens estão cada vez mais conscientes disso também, né? Pelo menos a grande maioria. Aquele negócio da culpa, né? O marido vai, sai para trabalhar no outro dia, e aí a mãe não quer atrapalhar, mas, poxa, ele vai trabalhar, então por que eu vou acordar ele? Deixa que eu acordo, né? Às vezes ele acordou 4 vezes numa noite, e aí fica com dó, agora vai você. Então, aí acaba sobrecarregando mais também a mãe, né? Então, por isso que às vezes a gente acaba não acordando os maridos, né? Mas tem que ter uma parceria aí. Gente, se não for nas madrugadas, tem que ser na hora que ele chega. Com certeza. E assim, é uma fase que vai passar. Então, isso também não vai ser pro resto da vida, né? Eu acho que para ter o equilíbrio, a gente precisa mesmo pedir ajuda. Senão, a mamãe pira e não é legal, né? É verdade. Olha só, a Érica... tá colocando aqui, minha filha tem 2 anos e meio e até hoje não dorme uma noite inteira. Ela tem o sono leve e agitado. Sinto que já fiz tudo ao meu alcance para melhorar o sono dela. Não sei mais o que fazer. Ela tem a rotina, só um minutinho. Ela tem a rotina do sono definida e eu não tô conseguindo ler aqui mais. Peraí. A gente pode já... Ela não consegue, 2 anos e meio não consegue dormir. Como que a gente resolve isso aí, Cláudia? Ela já tem a rotina dela definida, então a gente precisa... Cada caso é um caso, né, gente? Mas a gente precisa saber o que de repente tem de diferente aí nessa rotina que tá fazendo com que essa criança não tá conseguindo dormir, o que ela tá agitada. O que tá fazendo de diferente, de repente, durante o dia, né? Será que de repente o dia ou antes de dormir, essa criança não tá muito agitada? Porque assim, o ritual e a rotina, ela já tem que vir diminuindo a questão das brincadeiras, do ambiente. O ambiente já tem que estar sendo preparado para que essa criança possa dormir mais tranquilamente, né? Então, Érica, se você quiser depois me chamar no meu e-mail... a gente vai deixar aqui o e-mail da Cláudia, eu vou deixar aqui depois o meu e-mail. A gente conversa porque eu preciso entender qual que é a sua rotina que está acontecendo, que pode ser que tenha alguma coisa no meio dessa rotina que não tá... É Cláudia, @mãesdofuturo.com. Então, Érica, pode ser que tenha alguma coisa no meio dessa rotina que esteja atrapalhando. E aí a gente precisa poder identificar e talvez melhorar um pouquinho mais o que acontece no meio dessa rotina, tá? É comum, pode ser que ela já tenha uma rotina e que realmente não está se adaptando. E a gente precisa fazer ajustes, sem problema nenhum. Manda pra mim essa pergunta depois, que casos particulares a gente pode conversar, eu te ajudo com certeza. Uma vez eu ouvi, assim, uma palestra, né? Que a criança, geralmente que agora que tem acesso aos eletrônicos, aos tablets, e isso aí, tipo, 9 horas da noite, ele ainda está jogando, está vendo alguma coisa com muitas cores, muita televisão, muita informação, a criança vai ter mais dificuldade para dormir. Fora a alimentação, né? Uma alimentação rica em açúcar também deixa a criança mais agitada. Exatamente. Né? Quanto mais ele estiver muito cheio, né? Muita comida, essas coisas que às vezes a mamãe acha também que comer muito vai fazer com que a criança dorma a noite inteira. Também não, gente. Então, assim, tem uma série de itens pra gente fazer antes de colocar o bebê pra dormir, né? Tablet, televisão, música, som, agitação dentro da casa, essas coisas são fatores que realmente influenciam para prejudicar o sono da criança. E outra coisa que é muito importante que a gente tem que falar aqui, que a soneca é extremamente importante para uma noite boa depois da criança e também para o desenvolvimento da criança. Então tem gente que ainda tem aquela coisa assim, não vou deixar dormir à tarde, porque senão ele não vai dormir à noite. Mentira, gente. A qualidade do sono é muito melhor se o seu filho
tira a soneca da tarde. E lembrando que a soneca da tarde ajuda no desenvolvimento do seu filho, tá? Então, assim, façam esses testes e vocês vão ver. Uma criança que dorme um pouquinho à tarde, à noite dorme muito melhor, entendeu? Equilibra em tudo. Então... Olha, tanto o Felipe quanto o Rian, eles nunca me deram trabalho para dormir. E eles ambos tiram a soneca. E o Felipe, ele tira uma boa soneca. E às vezes ele tira uma soneca tão grande que ele não consegue acordar, assim, que você vê que ele quer dormir mais. Eu falo, vou deixar ele dormir, né? E, tipo, dá o horário dele dormir à noite, ele vai e dorme, entendeu? Não atrapalha. E ele acorda uma criança, você vê que a criança fica bem, né? Então, falam que cresce, né? Quando cresce. Ajuda no desenvolvimento mesmo. Isso é mito? Isso é mito? Isso é super verdade. É desenvolvimento da criança, gente. E acalma também a criança. Você pode perceber que a criança fica muito agitada, essa criança não dorme. Ela precisa dormir, Tati. Então, assim, muitas vezes, às vezes a minha mãe fala, vai deixar, vai dormir, não vai dormir à noite. Mentira, gente. Faça um teste na casa de vocês que vocês vão ver. Tem a ver, tipo, sexo? Menina dorme mais que menino? Alguma coisa assim? Não tem nada a ver. Isso é mito. Isso é mito mesmo. Mito. Mas podem fazer a soneca, gente, tranquilamente, porque não vai atrapalhar no sono do bebê. Pelo contrário, ele vai preparar ele para ele poder dormir tranquilamente. Ele vai ficar menos enjoado. E quando ele for se preparar para a rotina do sono, ele não vai estar tão irritado brigando com o sono, porque ele já descansou. Então ele vai estar mais relaxado para poder entrar num ritmo e num ritual do sono. Sim. Então, isso facilita muito, muito, muito. Então, falar que a criança não pode dormir é mentira, é mito. Tem que dormir sim, por uma série de questões. Ó, a Drica tá falando, importante tirar a soneca da tarde. Importante, vamos reforçar isso, gente. Ó, a Kika, eletrônicos, né, que eu falei anteriormente, podem atrapalhar mesmo durante o dia? Então, gente, essa questão do tablet, as pessoas me perguntam muito, né? Eu acho que tudo tem limite, né, Tati? Eu acho que depende muito também de pais para pais. Eu não proíbo nada, mas eu acho que tem que ter limite. Então, bem antes a criança dormir, já vai diminuindo todos os estímulos, porque televisão, celular, muita informação, isso tudo vai estimulando a criança. Então, pode usar com moderação, sim, até porque hoje acho que faz parte do mundo deles, diferente do nosso, quando a gente era criança não tinha esse acesso. Acho que eles podem usar sim, eu não sou contra, mas eu acho que tem que diminuir esses estímulos conforme vai chegando o horário do seu filho dormir, de você criar o ritual do sono. Senão ele vai ficar muito agitado. E não é isso que a gente quer para que ele possa dormir bem. Tem aqueles desenhos, né, do estilo da galinha pintadinha. Tem um que são das 3 palavrinhas. As mães devem conhecer. Toda vez que as crianças iam dormir, eu colocava para ouvir uma história da Bíblia cantada. E eu colocava. E o visual é igualzinho da galinha pintadinha, né? Só que traz mensagens das histórias da Bíblia. Só que deixa a criança extremamente agitada, porque são tantas cores, né? As crianças ficam pulando, muito estímulo. E aí não deixavam eles calminhos assim, né? Então é por conta disso. Então pode colocar, mas não coloca perto da hora de dormir, né, Cláudia? Eu acho que é bem isso mesmo, né? Se você quiser criar... Vai diminuindo a luz. Vai diminuindo a luz, os barulhos, sabe? Coloca uma música clássica. Vai diminuindo mesmo, gente. A gente tem que criar isso mesmo. Porque não adianta querer tirar a criança do meio de uma festa e já colocar ele para dormir e achar que ele vai dormir. Não, porque ele vai estar ligado no 220. Tem que criar realmente um ambiente, né? E esse negócio da música é muito importante. Eu sou professora de musicalização infantil. E todo final da minha aula eu coloco música relaxante, né, para eles. Eu coloco sempre músicas clássicas, músicas que vão fazer eles... E algumas crianças dormem, que são os 5, 6 minutos que eu deixo de música para eles, e eles dormem. Então, a música instrumental é uma boa, né? Deu 8 horas da noite, jantou, tomou banho, já diminuem as luzes da casa, coloca uma música mais relaxante, né? Se pra gente a gente gosta, né? Mas é a mesma coisa, funciona pra eles também, gente. Com certeza. É importante criar um ambiente, né? Eu falo, o mais importante de tudo é você começar a criar um ambiente antes do seu filho começar até a sentir sono, né? Aí quando você já percebe que já tá lá com sinaizinhos de coçar o olho, mexeu no cabelo, mexeu na orelha, isso já são sinais. A gente tem que ficar, eu sempre falo, a gente é também detetive, a gente tem que ficar ali pesquisando pra gente ver o que tá acontecendo momentos antes de começar o sono, né? Pra você já começar a identificar o que você pode fazer pra começar a criar um ritual. Gente, é outra coisa, o ritual e a rotina não é do dia pra noite. Né? Tem muitas mães que falam assim, eu fiz e não deu certo. Não vai dar certo, porque precisa de um tempo. Criança precisa de um tempo para aprender. Então, se você fizer um dia hoje, pode ser que não dê certo hoje.
amanhã tente de novo, entendeu? E vai fazendo. E tenta fazer assim, sem brigar. Vai fazendo com amor, com carinho. Se hoje você não tá bem, se você não tá legal, não faça esse ritual hoje. Tenta fazer amanhã, mas aí tenta criar uma rotina de fazer, né? Não queira fazer o ritual hoje que você brigou com seu chefe, brigou com seu marido, Sim. e você tá estressado e vai querer criar hoje um ritual pro seu filho dormir. Vai querer colocar seu filho para dormir nessa situação. Não, esteja você bem primeiro para você poder ensinar o seu filho a dormir, né? Precisa vir de você. Seu filho precisa sentir segurança em você. Sim. Então, é o que eu falo. Se você tá bem, você consegue deixar seu filho bem também. Né? E uma coisa que é legal, que nós mulheres, né, temos o nosso ciclo, e no ciclo o nosso temperamento fica mais impaciente, a gente fica um pouco mais explosivo. E às vezes os filhos acabam levando, né, tadinhos, eles nem sabem porque estão recebendo às vezes um grito. Então, a comunicação, gente, do casal é tão importante, porque se você se conhece, você sabe que você não está bem. Tem maridos que não sabem identificar uma mulher com uma tensão pré-menstrual. Tem homens que ainda não se ligaram nisso, né? E se não falar para eles, olha, hoje eu não estou legal, tem como você dar atenção pro nosso filho, assim, porque ele vai pedir, eu posso acabar sendo mais explosiva. Então, a comunicação é super importante, gente, pra gente, nesse momento da educação, do conviver com as crianças, né? É o que eu sempre falo, né, gente? A comunicação é tudo e pedir ajuda nos momentos que você precisa. Não vai deixar o negócio explodir e descontar tudo no seu filho, né? Então, é importante realmente ter essa conexão. E às vezes a mãe se culpa, poxa, a criança, eu trabalho o dia inteiro, eu volto e fico nervosa com o meu filho e tal, e começa a se culpar, e vem as cobranças, as nossas cobranças, nós nos cobrando, né? Nos cobramos muito. E aí não é saudável, aí você começa a enlouquecer. Exatamente. Então a conversa é muito importante para poder dividir essas tarefas para crescer num ambiente saudável, a criança crescer num ambiente saudável e não encontrar esse ambiente saudável, esperar lá na escola. A escola é boa, mas aqui em casa que realmente que ela vai trazer a estrutura, a base dela para a vida, né? Então precisa ter essa estrutura muito legal. E já começa a partir da gente mesmo, né? É a gente que tem que ter a paciência, o amor, o carinho pra gente poder ensinar nossos filhos. Tem mais alguma pergunta? Tem, bastante, ó. Adriana, o Vitor sempre tirou soneca, mas até 1 ano de idade, acordava para mamar. Depende de quanto tempo que ele tirava essa soneca, né? Então, assim, depende se ele estava acostumado a mamar de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, e a soneca dele era um pouquinho maior que essa, depende muito também. Então, se ele tirava uma soneca de 3 horas, né? E de repente mamava de 1 em 1 hora, com certeza. Vai depender muito dos intervalos também, né? Sim. Depende Olha, disso. eu não sei se eu tinha um sono muito pesado. O meu filho, será que ele deve ter acordado? Eu não devo Tava dormindo, nem dava mamadeira pra criança, nada. Então depende muito. Mas eu não acordava muito, não. Coitado do filho. A Maíra. Oi, Maíra. Beijo. Olá, meninas. Minha bebê está com 3 meses e dorme bem, mas ainda não criei nenhuma rotina. Qual a idade ideal para começar a rotina? Olha, a idade ideal mesmo boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. A idade ideal que eu criei o método lá do e-book do Sono Perfeito foi a partir dos 6 meses. Por quê? Porque ainda o bebezinho, antes dos 6 meses, ele tem a necessidade de ficar acordando, né? A grande maioria, no caso da sua bebê não, mas a grande maioria tem aquela necessidade de estar mamando de 2 ou de 3 em 3 horas. E isso serve por conta do desenvolvimento dele, porque às vezes ele não tem uma habilidade ou não tem tanta força para mamar toda hora, e às vezes ele tem que mamar realmente de tempo em tempo, né? Por conta do estômago e um monte de coisa. Mas o método funciona mesmo a partir dos 6º meses que começa a introdução alimentar e fica muito mais fácil mesmo. Mas se seu bebê tá dormindo, graças a Deus, é raro isso acontecer, mas que bom. Mas se você já criou uma rotina com ela, ou se não, pode criar. Ensina outras mães também. Já ensino as outras mães aqui, ó. Maíra, o que você tá fazendo com a sua filha? Que lindo, isso é muito lindo e isso é muito gratificante mesmo para uma mãe que tem um bebê que já tá conseguindo dormir, gente. Porque realmente, uma noite sem dormir, ok, mas algumas noites, alguns meses sem dormir, deixa qualquer mãe acabada. E a gente tava falando aqui nos bastidores que a sociedade cobra muito da gente hoje, né? A gente tem que estar bonita, tem que estar magra, tem que estar arrumada e tem que ser boa mãe, e a gente não pode se estressar com a criança chorando. Então, se você tem uma bebezinha com 3 meses e já tá dormindo, você tá de parabéns aí como mãe. E ensina a gente aí as suas técnicas também, gente, né? Porque a gente tá aqui pra compartilhar. Isso aí, nós temos
Estamos aprendendo, né? Todas Sim. juntas, né? Mas a Clau, ela se dedicou mais para essa área. Ela estudou, ela foi Exato. atrás. É. Então, ela tem mais conteúdo, né? Para poder passar pra gente. Legal, Rosilene. Rosilene, Obrigada. beijo. Ali, Bebelinha. beijo. Aqui, ó. Acho que acontece muito do pai chegar tarde em casa e querer ver o filho ou brincar. A mãe tem que definir como o pai vai participar da rotina sem atrapalhar. Sem atrapalhar. E a criança precisa do pai também, né? Sim, com certeza. Eu acho que o mais importante é o que a gente já estava até falando aqui há pouco, né, gente? É a comunicação. O casal precisa estar muito ciente do que é ter um filho, do qual a clareza do papel, do que é ser mãe e do que é ser pai. Porque às vezes o pai ele acha que ele não tem, ele só tem que brincar, mas o papel de cuidar é da mãe. E às vezes a mãe precisa que o pai cuide, porque ela precisa descansar, porque ela precisa se encontrar com ela, né, gente? Sim. A gente se perde, a gente se encontra numa sombra que a gente não sabe onde a gente tá às vezes. E às vezes a gente precisa do pai, o pai realmente cuidar um pouco, fazer essa parte do cuidado, por mais que ele esteja cansado, por mais que ele trabalhe fora. Porque a rotina da casa e a rotina do bebê também cansa muito, né? Porque a mamãe ficou o dia inteiro em casa, que não cansa. Então, eu acho que a clareza disso é muito importante, né? Então, a gente convida os papais também a assistirem aqui depois dessa live aqui e eles poderem estar junto com as mães e poder também fazer o papel de cuidar e não só de brincar, gente. Sim, e existe muito aquela coisa das mães que se focam 100% no filho e esquece do pai, né? E o pai, gente... Não é que ele é outro filho, a gente não pode falar isso. Mas ele fica meio perdido, né? Mas ele fica, porque o homem, ele precisa das mulheres, precisa da gente. E se a gente não souber também administrar isso, o seu casamento vai ter problema. Né? Então, e o seu filho não vai crescer num ambiente saudável. Né? Então você precisa separar um tempo, ó, o Capi curtiu. É isso aí, ó, o amor tá curtindo, é isso aí, amor. Então precisa separar o tempo para o seu marido. Conversa, isso, gente. Precisa conversar, não tem conversa. Como. Já aconteceu aqui em casa mesmo, né? De eu perceber de repente que o André tava trabalhando demais e que eu precisava da atenção dele pro Arthur, não pra mim. E aí a gente conversou. Então, acho que é o que eu tô falando, né? A comunicação é tudo. Você chegar e falar pro seu marido, olha, me ajuda assim. Gente, nunca na base do grito, porque na base do grito a gente não vai conseguir nada com ninguém. Nem com o marido, nem com o filho, nem com o amigo. Então, é conversando que a gente tem que falar, olha, vem me ajudar, eu tô percebendo que você tá distante, eu sei que você tá cansado, mas é uma fase, vai passar, eu preciso da sua ajuda, vamos ficar junto, entendeu? É muito importante ter isso, porque às vezes se distanciam. E aí o marido vê a mulher só como mãe, não vê mais como esposa, e a mãe não consegue nem enxergar o marido como pai também, nem como marido, né? Então é importante ter isso também, essa aproximação. Aí é o perigo, é sinal vermelho. Sinal vermelho, ó, na parede aqui, ó. Sinal vermelho. Prestem atenção, porque aí o seu filho vai sofrer as consequências, isso não é legal, né? Então, vamos fazer direitinho, né? Vamos ver aqui, ó. Dicas, o pessoal tá gostando. Quem que respondeu aqui? A Liduína, legal. Beijo, Li. O sono do meu bebê de 3 meses, como disse, melhorou muito depois do seu e-book. Principalmente depois de apagar todas as luzes na hora de dormir, porque eu tinha um abajur ao lado dele. Depois que apaguei, ele dormiu, né? Acho que depois que ele dormiu. Olha aí que legal. Eu esqueci seu nome. Juliane. Ai, Juliane, que legal. Isso é muito bacana para as pessoas perceberem que às vezes a gente está dentro do problema e a gente não consegue enxergar que de repente um negocinho de nada está atrapalhando. E ali foi a questão do abajur que ela achou que de repente poderia ser um efeito bacana para o bebê dormir e estava atrapalhando o sono do bebê. Então, eu acho que a gente também pode verificar mesmo o ambiente da onde o bebê tá e vai mudando, vai criando algumas alternativas para melhorar, né? É o que eu falo, assim, a gente tem que fazer o papel de detetive mesmo. O que tá legal, ok. O que não tá legal? E se eu mudar isso? Se eu mudar a posição? É querendo realmente algumas formas para o seu bebê se sentir melhor. Obrigado pelo seu feedback. Legal. E pelo carinho também de você estar aqui participando e colocando aí Isso é importante, porque o detectar, né? Porque, por exemplo, eu tenho um filho de 6 anos. E o Rian, ele sempre dormiu no quarto dele. Como nós mudamos muito de casa, ele chegou e na última casa que a gente mudou, e ele não conseguia mais dormir no quarto dele, né? Ele vai na madrugada, vai pro nosso quarto. E aí nós conversamos com ele. Rian, o que você precisa para dormir aí no seu quarto?
por que você não dorme? E aí ele falou assim, eu quero um abajur. Olha aí, tá vendo? Ele já queria, assim, eu quero que na outra casa a gente tinha, meu quarto era mais iluminado, eu não gosto de ficar no escuro totalmente. Mas aí já são crianças maiores, né? Exato. Porque tem outro tipo de informação, vê outros tipos de desenho e acaba às vezes ficando no subconsciente dela. Então ele não queria o quarto totalmente. O pequeno dorme no breu. E olha que coisa bacana você também tá falando, Tati. O importante é você escutar o seu filho, você perguntar o que ele realmente precisa. Eu tinha uma amiga que o filho dela também tinha acho que uns 5, 6 anos, e ele não queria dormir no quarto dele. E aí eu comecei a conversar com ele, e ele falou que ele precisava de alguém para dormir com ele. E aí a gente comprou... eu falei para ela assim, por que você não compra, sei lá, um peixinho, alguma coisa? Ela comprou um peixinho para ele, foi no aquário, comprou um peixinho, e aí ele tinha. Então a rotina dele era dar comidinha pro peixinho dele, para ele poder dormir. Enfim, é criar realmente. Às vezes a criança cria um negócio na cabeça e a gente vai e ajuda. E a criança consegue se desenvolver aí no sono e tudo mais. Né? Perguntar. Para crianças menores, gente, vocês façam perguntas, porque a resposta está dentro deles. Sim. É tão simples, é tão fácil. Agora, no caso dos bebezinhos, realmente a gente vai tendo que criar a rotina para eles, já que eles não sabem. Né? Às vezes a gente acha que sabe qual que é a linguagem do filho, a linguagem do pai. Mas, geralmente, dentro de uma família, cada um tem uma linguagem diferente. A gente não tem que perguntar para saber, né? Ó, a Kelly tá perguntando aqui, ó. Minha bebê tem 2 meses, ela dorme a noite toda desde 1 mês. Ela tá avisando. Que legal. A Nívia também tá aí, tá adorando. Oi, obrigada, Nívia, pela participação. Kelly, eu também não tive problema, que nem você. Muito bom, que né? Bom, gente. Isso é um presente, viu, Kelly? Isso é um presente mesmo. Pra quem não tem problema com um bebê dormindo, isso realmente é um presente. Que bom, parabéns. Muito bem. A Grazi, ó. Grazi. Eu e meu marido dividimos os horários e deu super certo. Conseguimos os dois descansar. Também, boa, tá vendo? Grazi. É isso aí. Tem que, realmente, se você tem a participação do seu marido, se seu marido é um super companheiro, gente... Conversando, tá tudo certo. Então vai revezando, né? E não precisa ficar os dois acordados, os dois estressados, que não aguenta mais dormir. Um dorme um pouquinho, outro dorme um pouquinho e assim vai. E é fase que daqui a pouco passa e tá tudo bem. Isso né? aí, olha que legal. Criou um hábito aí pra eles. Legal também. Uma dica bacana. Cibele Silva, meu filho tem 1 ano e meio, mas só dorme à noite no peito mamando. O que faço para tirar esse vício dele? Ele só tem esse costume à noite. Cibele, esse é um vício que a maioria... Ele é chupeta, fica chupetando, né? É isso que a gente precisa identificar, né? Eu sempre tenho muitas mamães com essa pergunta aí. Ah, meu filho mama a noite toda no meu peito. Às vezes ele não tá mamando, gente. A gente precisa identificar se ele não tá chupetando, se ele não tá fazendo do seu peito uma chupeta, né? É um processo muito doloroso pro bebê. Pra mamãe também é muito doloroso, né? Porque, na verdade, a gente tá ali doando amor, né? Respirando amor junto com a criança. E a gente gosta de estar naquele momento, por mais cansativo que é. Ai, como eu amava, A gente gosta, porque a gente é 100% amor, né? Eu falo, só sendo mãe mesmo pra a gente ver o que é isso mesmo. Mas, Sibeli, um conselho que eu vou te dar, você vai ter que fazer isso aos poucos para não criar nenhum trauma no seu bebê e nem para você, porque a gente, como mãe, a gente também se frustra, a gente não quer tirar nada do nosso filho, né? Sim. Pelo contrário. Só que isso também não pode perdurar assim por muito, muito tempo. Então, o que você vai ter que fazer? Verificar se realmente ele tá mamando ou se ele tá chupetando. E vai ter que ir tirando aos poucos isso dele, né? Colocando ele no berço, ele vai acordar, você pega ele, tenta acalmar ele. É melhor trocar pela chupeta ou mesmo? Talvez trocar pela chupeta. Pode ser. Você pode trocar pela chupeta. Algumas mães são contras, mas pra mim funcionou super bem a chupeta. O primeiro não quis pegar, mas o Felipe pegou bem. Gente, eu achava tão bonitinho ele chupando a chupeta. E eu deixava. Só que ele chupava a chupeta e quando eu estipulei lá o período para ele parar de chupar a chupeta, pronto. É a mãe que define. Exatamente. Né? E assim, né? Você tá falando aqui, Sibeli, que seu filho tá com 1 ano e meio. Não sei o tamanho e o peso dele, mas 1 ano e meio, o bebê já tá grande, já tá pesado, você vai ficar com dor nos braços, vai ficar com dor nas costas. Daqui a pouco ele tá com 2 anos e não tem a nutrição, não tem mais a nutrição também daqui a pouco. E outra coisa, e daqui a pouco ele tá grande, como que vai fazer, né? Infelizmente ou felizmente vai ter que sair desse peito. Então vamos fazer isso, tenta fazer isso da melhor maneira possível, que não seja traumático para ele. Tira ele, se ele chorar, tente acalmar ele, né? Põe ele no berço, dá um bichinho, tenta fazer uma troca, né? Ou talvez de repente até dar a chupeta para ele, porque depois a chupeta é um processo mais fácil de fazer mesmo. Isso né? também, que nem ela falou, para não traumatizar ele, né?
Mas isso pode ser também um choque para a mãe. Sim. Às vezes, que nem no meu caso, quando eu estava amamentando, eu não queria deixar de amamentar. Exatamente. Então, Às para vezes a gente tem mim, que foi um identificar. choque para mim. O meu marido, Tati, tá na hora de desmamar o Rian. E eu não queria. Então, eu queria deixar ele mamando. Ele tava com 2 anos e meio, eu tava amamentando ainda. Aquela sensação de perder aquele bebê, né? Que aquele bebê tá crescendo. Então, isso e também ele não é fazia muito normal, questão, gente. mas eu pegava ele e falava, vem, mama mais um pouco. Então, é a mãe, é o elo da mãe. E quando Sim. nós resolvemos parar, eu fiquei com febre, meu peito ficou, nossa, horrível. E foi uma fase bem difícil, mas durou só uma semana essa dor. Depois foi ótimo, né? E aí, no caso da Cibele, como ela falou que é só à noite, eu acredito que ele criou aí um ritual dele, o bebê criou um ritual com dele, certeza, a rotininha porque daí dele. ele é um jeitinho, né? Porque, gente, colo de mãe é o melhor do mundo, é tudo de bom. E se ele estiver lá, ou mamando, chupetando, ele vai ficar quentinho. Então, ele criou. Então, agora, você aos poucos vai ter que quebrar essa rotina dele aí e tentar mudar isso, né? Isso, perfeito. Vai ter que mudar isso aos poucos. E perceber também se isso daí, Sibeli, Você vai conseguir. não é o seu. Você vai conseguir sim, você vai ver. Tenha muito amor, muita persistência que você vai aos poucos conseguindo tirar dele. Fica firme, hein, Cibele? A Tati, minha xará, ó. Vamos lá, Tati. Olá, estou acompanhando e adorando. Obrigada, Tati. Tenho um bebê de 3 meses, faço uma rotina à noite com banho de ofurô. Que chique, delícia. Tati! Às 23 horas, é a última mamada dele. Ele dorme até às 4, às vezes 5 horas depois, de 3 em 3 horas. Muito legal, hein? Ah, também, legal. Nossa, já tá muito criando bom. uma rotina, isso aí, criou gente. uma rotina com ele, olha que bom. E você que não dá pra fazer um ofurô, pode usar uma banheira. Uma banheirinha. Na própria banheira também, com fazer certeza. uma banheira, coloca um sais assim. Um banho bem relaxante, fazer uma massagenzinha depois com um creminho, com óleo. Essas coisas funcionam muito. Funciona pra gente, funciona pro bebê também, com certeza, massagenzinha, gente. né? O meu filho, ele sabe como que ele dormia muito também? Um dos rituais que eu fazia era fazer massagem no pé, até hoje. Relaxa muito ele. Então, assim, é a mãe que vai entender, né? Pelo toque, pelo jeito, a gente vai conhecendo. Eu falo, então você vai ter que estar o tempo todo ali tocando o seu filho e identificar onde que é o pontinho dele para ele poder dar uma desligada. No caso do Arthur, é no pé. Então eu fazia uma massagem nele no pé, pronto. Era a mesma coisa que desligar. Sabe quando você fala assim, cadê o botão de desliga? Boa. Do meu filho tava no pé. Então, gente, vai pegando na mãozinha, pega na orelha, pega no pé e vai funcionar. E vai, com certeza. Funciona. Olha que gostoso. E é um momento maravilhoso gosta, né? Pra gente se conectar com nossos filhos, né, gente? Não tem coisa melhor do que a gente estar pertinho deles. É isso aí. Cris. Cris, obrigada. Obrigada. A Jo. Oi, minha bebê está com 22 dias. Ela dorme bem durante o dia, até as 23 horas. Depois, acorda de 2 em 2 horas. Daí, depois das 7 da manhã, dorme sonos mais longos. Ai, menina, hein? Será que ela está... Porque ela está se acostumando que o dia tem 24 horas. Essa é uma bebê que dorme muito, é isso? Não, é que ela, durante a noite, ela dorme de 2 em 2 horas. Quando dá 7 horas da manhã, aí que ela vai dormir mesmo. Então, ela tá fazendo a troca. Exatamente, ela tá trocando. Nesse caso, também é muito comum, bebês acabando trocando o dia pela noite. Então, é tentar mudar a rotina dela e durante o dia, se ela dorme e tá tudo muito quietinho, tudo escurinho, vamos fazer um circo aí pra ela acordar, entendeu? Na verdade, o circo que eu tô falando assim, é você mudar o ambiente dela. Então, ela vai ter que ter um ambiente, por exemplo, que não é tão iluminado, um ambiente um pouquinho mais, com um pouquinho mais de barulho, para ela perceber que aquele não é o momento de dormir. Ela pode sim tirar soneca, mas dormir não. Então, aos poucos, você vai ter que mudar essa rotina dela mesmo. Então, se ela dorme num lugar muito escurinho, começa a abrir a janela, ela vai perceber que aquela claridade vai atrapalhar ela. E ela vai começar a identificar que dia não é hora de dormir, é sim tirar soneca, né? Então, mudar mesmo todo o ritual que você faz com ela, mudar. Criar um outro ritual pra de dia. Né? Já pensou acordar de 2 em 2 horas? Não dá. Aí acaba com a mãe, coitada. E a mãe fica estressada e cansada, tadinha, uma dor de cabeça, areia nos olhos. Ninguém merece. E o nenê vai estar lá dormindo às 7. Muda o ritual desse bebê que você vai ver que vai dar certo. Muda a rotina dela. Vida saudável pra família toda. Com né? certeza. Ó, Drica, o Vitor ama massagem. Ele pega a minha mão e coloca na barriguinha. Ah, o Felipe também. A criança, ela precisa muito de toque,
né? Muito de contato físico. Então, quanto mais você puder estar junto com o seu filho, fazendo carinho, eu falo que a gente precisa encher o baldinho, né? Eu sempre falo, deixa eu encher o baldinho do meu filho. Então, é fazer carinho o tempo todo. É a criação com apego, gente. Amor, acho que nunca é demais e não faz mal pra ninguém. E pode ser a pessoa que for, qual idade for. Todo mundo quer amor e carinho. Então, enche o seu filho de carinho. Toque. Não é questão que você vai mimar. Não tem nada a ver mimo com amor. Às vezes a pessoa fala assim, você fica beijando muito, fica abraçando muito, Ou vai mimar. pega muito no Ou colo. pega muito no colo. Quando é Gente, recém-nascido, né? criança precisa de amor e de carinho. Eles precisam se sentir seguros. E a única forma de a gente passar segurança para eles, conforto, carinho, aconchego, é através do toque, é através do carinho mesmo. Então, beija muito seu filho, abrace muito ele, fique muito dele. Ele precisa desse conforto. Se ele está se sentindo seguro, ele vai ficar muito melhor, ele vai dormir tranquilo, ele vai aceitar os seus comandos melhor, né? Então, pode abusar e abusar no amor e no carinho. É isso aí, De ó. monte. Peraí, o pessoal tá mandando mensagem. Jô, beijo, espero que dê Obrigada, certo, viu? E viu? fique sempre aqui Quem com a gente. quiser fazer mais perguntas, daqui a pouco a gente vai estar finalizando. E você pode fazer, tá bom? Tem gente aqui no meu Instagram, do Mães do Futuro. Eu vou... tem uma amiga minha aqui, que é a Ana Lu. Beijo, Ana Lu, te adoro, saudade de você. A gente tá ao vivo aqui no Facebook Mães com Fé. Então eu tô voltada mais pra cá, mas eu tô deixando aqui ligado pro pessoal saber também que a gente tá aqui. Tô adorando estar com vocês, menina. Tá super gostoso, né, tá Tati? super gostoso. Tirando, Como passa rápido. Passa muito Sabe o rápido. que me veio à mente agora? Aquelas técnicas que falam que o neném está chorando, deixa ele chorar que ele vai dormir. Não, de jeito nenhum, gente. Eu sou super sou totalmente contra Eu sou isso. super contra também isso. Eu acho que bebê não pode chorar esse tempo todo. A gente tem que realmente pegar Faz esse bem bebê. pro pulmão. De É jeito bom pro nenhum, pulmão dele. de jeito nenhum. Você gosta de ficar chorando? Ninguém Imagina. gosta, né? Se fosse tão bom, todo mundo só choraria. Então, acho que a gente tem que pegar essa criança, entender, identificar por que ele tá chorando e acalmar ele, né? Eu acho que você fazer isso, você vai criar só mesmo uma insegurança. A gente tá falando tanto de amor, de carinho, e realmente a gente tem que pegar. A única maneira que o bebê tem para se comunicar é no choro. Então, e a gente vai ficando meio depois mais esperta até com tipos de choro. Então, nunca deixe seu filho chorando. É sinal de abandono, de angústia para ele. Então, a gente vai estar criando um trauma muito grande. Não faça isso, por mais que você esteja cansada. Pega essa criança. Que não funciona, pra mim não gente. funciona, Então, pra mim não imagina. funciona. A gente tem que pensar o seguinte, essa criança ela tá precisando de alguma coisa. E geralmente é da mãe. Então vamos lá. É a vamos forma pegar. deles expressarem algo que tá faltando, né? Se ele tá chorando que ele não quer ficar no berço, pega ele, acalma ele. Depois que ele acalmou, volte ele pro berço. E você vai ter que fazer isso, às vezes, algumas vezes. É o que eu tava falando, nem sempre. Na primeira vez vai dar certo, entendeu? Porque é tudo muito novo. Eu acabei de falar no começo da nossa live. Nós somos as primeiras professoras dos nossos filhos. Então, a gente vai ter que estar fazendo o que sempre? Ensinando, ensinando, ensinando. E quando você se torna mãe, você tem que ter um balde enorme de paciência, enorme de amor, para você estar o tempo todo lá, acolhendo ele mesmo, entendendo o que ele quer. Sim. Acho que tem mais pergunta aí. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Estamos terminando aqui. Já vai fazendo a sua pergunta. Peraí. A Júlia. Não, a Tamires primeiro. Tamires, Oi, vamos Tamires. lá. Minha filha tem 11 meses, acordava a noite inteira, estava muito cansada, já tinha tentado de tudo. Desistir com 7 meses, eu levei para a nossa cama. Com 10 meses, decidimos levar para o quarto dela novamente. Tem 3 meses sem dormir, deve ser, né? Não tô conseguindo ver aí, Tamires. Aqui, ó. Tem 3 semanas que começou a dormir no quartinho. Comecei a rotina novamente, mas tem 2 dias que ela está chorando muito para dormir. Então, acontece o seguinte, sobre primeira questão assim, seguinte, da cama compartilhada, eu não sou contra nem a favor, tá, gente? Eu não sou radical em nenhuma situação. Eu acho que cada casal e cada mãe, cada pai tem que ver o que é melhor para sua rotina, para o seu bebê e para sua vida. Eu não optei por cama compartilhada porque o meu marido a gente achou que não era necessário, né? Então, é uma situação.
Se ela já tá dormindo no quartinho dela, ok, muito legal você ter conseguido esse passo, é muito importante pra independência dela e pra sua e do seu marido também, é muito legal isso. Tem gente que leva muito tempo, às vezes pelo próprio bebê e às vezes pela própria mãe e pai que quer aquele carinho aconchego, que não consegue se desgrudar da criança. Agora, se tem algum tempo que ela tá chorando direto, precisa identificar se de repente não tá acontecendo alguma coisa com esse bebê também, né? Fica muito difícil. É alguma posição, de repente você percebeu que é alguma coisa que você deu pra ela comer ou beber antes ou depois, algum refluxo, é alguma dor, é frio, é calor, a gente tem que ir testando algumas coisas, né? Se ela já foi de primeira, eu acredito que não seja nenhum trauma que ela tenha criado de ter ido pro quarto sozinho. Mas a gente tem que tentar investigar o porquê desse choro. Às vezes pode ser que é algum resfriado, às vezes é o nariz que tá entupidinho. Precisa investigar realmente o porquê desse choro. E às vezes tem que levar no médico mesmo, em algumas situações, né, Cláudia? Algumas situações tem que realmente perceber. Se tá persistindo num choro, um choro de desespero, de dor, que a gente começa a entender como que é realmente procurar o pediatra, gente. Sim, tá? Se você vê que tá saindo do normal, é melhor procurar o pediatra. Mas, ó, fica firme, hein, Tamires? Vai dar tudo certo. Vamos lá, Oi, Júlia. Como fazer o bebê pegar no sono sozinho? A minha só dorme no colo, ninando. Júlia. Nina. Olha, Júlia, obrigada pela sua participação. E assim, o que acontece? Esse é um... Não posso falar que é erro, não, porque todo mundo faz. A gente acaba ninando mesmo lá o bebê. Assim, né? A gente nina e depois os braços gritam de tanta dor, porque o bebê vai ficando pesado e a gente vai ficando cansado. Então, o começo é uma delícia ninar, né? Porque a gente, desde criança, quando a gente era pequenininha, a gente ninava a boneca. E quando a gente tem o nosso bebê, a gente quer ninar o bebê. Mas isso também é um processo que vai levar um tempinho pra você poder tirar isso dele, né? Não vai ter jeito, né? Sim. Você vai ter que fazer isso... com muita paciência e criar rotina. É o que eu sempre falo, criar rotina mesmo. É colocar ele para dormir, seja no bercinho dele, ou seja na sua cama, porque eu não sou contra nada. Eu acho que você que tem que ver o que é melhor para você. Mas, de repente, começar a colocar ele para dormir no berço dele, fazer uma massagem, começar a criar e conversar com esse bebê que ele vai dormir no bercinho dele, que o bercinho dele é quentinho, que é isso. E começar a inserir uma nova rotina para essa criança. É difícil? É muito difícil. Pra gente, não tem outro segredo. Dói no coração da gente, mas a gente tem que começar a fazer isso e tem que ser aos poucos. Tá? E seja firme na sua decisão, queira você, porque às vezes a gente quer, mas não quer. Porque a gente não quer perder aquele bebezinho que fica ali no nosso colo. Mas a gente tem que ser firme, né? E não pode vacilar, não, porque senão fica pro resto da vida aí. Eles acostumam, né? Na verdade, rotininha, eles acostumam. E na verdade, quem acostumou fomos nós, porque a gente faz isso mesmo, né? Eu também já fiz isso também com meu filho. Qual mãe que nunca ninou o bebê? E eles gostam, porque é um ambiente mais seguro e mais quentinho pra eles. Sim. Olha, eu ainda acredito, não sei quantos meses tem a sua neném, do charutinho, de fazer bem enroladinho, deixar eles bem... Esse negócio assim, algumas vezes eu deixava o Felipe mais soltinho e tal, mas ele dormia menos. Quando eu embrulhava, ele deixava ele bem juntinho, quentinho, ele ia que ia. E sabe o que acontece também? Dependendo da idade que o bebê tem, ele não consegue ainda associar que ele é um corpo e a mãe é outro corpo. Demora muito isso, né? Então, assim, os 3, 4 meses, assim, ele não consegue entender que ele é um corpo e a mãe é outro. Então, ele precisa estar conectado o tempo todo com a mãe, com a batida do coração da mãe, com a respiração da mãe. Então, tem muito disso também. É muito legal. Entendeu? Então, tem que ir quebrando isso e criando uma rotina aos poucos de leve. Então, a gente tem que fazer isso com muito amor, com muito cuidado, pra gente não criar trauma nenhum com o bebê. Tá bom, Júlia? Mas fica firme aí que vai dar certo. Tô com saudade de ter bebê novo. Vamos lá. Olha, terminando, tá? Acho que essa aqui vai ser a última perguntinha. Vamos lá, Olá, Carla. meu filho... A Carla... Seja bem-vinda, Carla. Meu filho dorme por volta das 19 horas, ó, legal, vai ter tempo pro maridão. Acordo entre meia-noite e 1 da madrugada e a partir daí ele dorme emitindo sons. Quais sons? E a gente também precisa saber qual a idade desse bebê, né?
Fala pra gente mais, Carla. Tem algo que eu possa fazer para melhorar? Ele o quê? Ele fica Grunhando. É. A gente precisa saber que tipo de som que ele fica fazendo. Porque o Arthur, quando ele era bem pequenininho, acho que ele tinha 2 meses que ele ainda dormia no meu quarto, ele soltava uns grunhos, assim, mas era normal de se preguiçar, alguma coisa assim, né? E muito bebê faz isso, mas a gente precisa entender aqui qual que é a idade do bebê e que tipo de som que é isso, se é um som muito forte, é um grunho, é um som de, sei lá, de engasgo, de nariz entampado, o que é, né? Uma respiração mais forte. Uma respiração mais forte, é um ronco. O Arthur mesmo, tempo atrás, a gente identificou que ele estava roncando demais e ele fez uma cirurgia da adenoide, que eu te falei, adenoide da amígdala, porque ele dormia roncando demais e aquilo lá estava até perturbando o meu sono, porque era tão forte o ronco dele no quarto dele, que a gente começou a identificar, ele fez a cirurgia, dorme muito bem agora, se alimenta e é uma outra criança. Então a gente precisa às vezes, identificar, que às vezes é um negocinho de nada que a gente já tá roncando. E era realmente uma adenoide enorme, que é aquela antiga carne esponjosa que o pessoal falava, e a amígdala também. E isso estava atrapalhando demais o desenvolvimento da fala dele. Então, quer dizer, a gente tem realmente, né, Tati, eu falo, a gente tem que ser detetive do nosso filho, a gente tem que ver o que está acontecendo. Tem que ser interessado, Tem que ser interessado, a gente tem que ver, que às vezes é um negocinho que a gente acha que não é nada e às vezes tem alguma coisa. É verdade. Aí ele tem que investigar, tá, Carla? Um beijo pra você, minha querida. Aí ele tem 3 meses. 3 meses e 15 dias. Ele é bem pequenininho, Tem que ver se às vezes não, refluxo. Ixi, já tem muita pergunta. Olha, vamos ver essa aqui, ó. Eu tenho uma... Andréia, vamos lá. Eu tenho uma filha de 1 ano e 11 meses. Ela acorda umas 4 vezes para tomar leite, mas ela come de tudo. De tudo ainda. Não consegui diminuir essa mamada. Gostaria muito, mas... Muito ainda mais que tenho agora. 1 ano e 11 meses, Oi, André, minha querida. Olha... Sabe o que a gente precisa entender nessa situação, Andréia, também? Como que é a rotina dessa bebê durante o dia? Quanto tempo que ela come? Porque eles geralmente, Tati, eles repetem a rotina deles do dia, eles repetem à noite. Então, se essa bebê, ela tá acostumada, né? O organismo dela tá acostumado a comer de tempo em tempo, à noite ela vai repetir isso. Então, o ideal que eu dou pra você uma dica é de você começar, de repente, espaçar essa questão de tomar o leite, né? E aí, à noite, vai começar também a espaçar um pouquinho mais esses períodos. Vai ser um processo longo, porque a gente também não consegue tirar essas coisas do dia para a noite, mas é tentar modular isso dentro da rotina diurna, para depois você modular isso também dentro da rotina noturna, entendeu? Leva um tempinho? Leva, mas dá para fazer. Faça com bastante amor, carinho e paciência. Essas dúvidas, vocês precisam passar o e-mail para claudia@mãesdofuturo.com. Eu vou responder todo mundo, gente. Vocês vão responder, a Cláudia vai responder as perguntas que a gente não conseguiu ler. Ainda tem algumas perguntas aqui, tem bastante. Ai, gente, eu tô super feliz. Mas muito legal. Muito Depois bom. ela vai entrar e vai responder. Eu vou respondo. passar para ela. Vocês não vão ficar sem respostas, tá? Então, olha, só pra gente concluir essa parte... O que eu queria falar para vocês. Primeiramente, muito obrigada por vocês terem acompanhado. É verdade, gente. A gente tá muito, muito feliz, viu? Muito feliz. E a segunda coisa que eu quero falar para vocês é que a Cláudia, ela pode ajudar você que é mãe de recém-nascido, depois que seu filho já tá maiorzinho, por conta desse curso, que essa certificação que ela tem de Baby Planner. Então, isso é muito legal. Vai ajudar você a poder conduzir melhor seu filho lá na sua casa, a organizar melhor suas coisas, toda a sua rotina. Isso eu acabei de me formar coach também, então eu também sou coach de mães, então eu tô bem preparada para poder ajudar todo mundo. Então, olha, não deixem de passar. Ela tem esse produto que é um guia que são os 27 mitos, né? Isso. Mas ela tem o livro que ela ficou 1 ano desenvolvendo esse livro com conteúdo super completo para essa rotina aí da mãe com o bebê e do sono, né, Cláudia? Exatamente. Então, não deixe de visitar o site, né, o Mães com Futuro, passar o e-mail para ela e esteja conosco também aqui no Mães com Fé. Hoje vai aparecer mais vezes, né, Tati? Foi super gostoso. Mães com Fé e Mães do Futuro. É isso aí. Eu acho que tem muito conteúdo pra gente passar para elas, né? Eu acho que a gente pode se unir mais vezes aqui pra gente poder falar mais um pouquinho sobre esse assunto maternidade, que é tão gostoso, né? A gente poder ajudar as pessoas também. Deixem assuntos aí em aberto pra gente. Sim. A gente volta aqui, com certeza. É um prazer estar aqui e poder ajudar todo mundo. E uma outra coisa, hoje é o último dia do Julho Mais Legal,
né? Que nós finalizamos com a Encerrando Cláudia. aqui, muito feliz, honrada, E muito obrigada. honrada e ter você aqui comigo, minha amiga. Nunca imaginei que a gente já tá junto. Pois é, que Ai, delícia, foi uma delícia, foi uma tarde maravilhosa, foi muito vou bom. tomar cafezinho daqui a pouco, ela me Isso aí. prometeu. Delícia. E a partir de amanhã começa o especial Pais com Fé, por conta do mês de agosto dos pais. Então fiquem conectadas. Olha que bacana, que Olha, legal. homens, pais maravilhosos que vão dar palavras muito boas para você que é pai, para você que pretende ser Eu pai. acho que tá na hora mesmo, né, também dos homens participarem um pouquinho mais desse com universo da certeza. maternidade. Eu acho que precisa disso, eu acho que a união dessas duas pessoas, pai e mãe, é fundamental, né? A gente tá aqui o tempo todo, a gente percebe que tem muito pai também interessado. Mas bacana a iniciativa de vocês. Muito legal. Muito Vamos legal. ter aí, acho que Muito 8 legal. convidados já confirmados. E vai ter uma culinária também. Um pai mostrando fazer comida. Aí sim, eu tô gostando Muito de ver. Eu vou legal. colocar meu marido, o André, se prepare para assistir a live. Depois você manda pra gente aqui todos os dias, todas as Nós palestras vamos que eu vou divulgar deixar. também pras minhas meninas. E adorei, Tati. Obrigado de coração. Gente, vocês foram incríveis. Obrigada. Eu vou responder depois todo mundo. E continua seguindo Mães do Futuro, Mães com Fé também. A gente sempre vai estar por aqui. Fala o seu Instagram. O Instagram é Mães do Futuro também. Tem toda a minha rotina lá. O Facebook Mães do Futuro também. E o site. E eu queria deixar aberto aqui o meu canal para vocês. É um canal nosso pra gente dividir todas as nossas experiências. E tamo junto aqui, né, Tati? Tamo junto aqui, gente. O que vocês precisarem, eu vou estar sempre aqui com vocês. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Eu vou responder depois todo mundo. Um grande beijo e obrigada. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Valeu, Tati.